Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a história da territorialização das plantas. Como foi que elas saíram da água e vieram para a terra? Um fenômeno que aconteceu há milhares de anos atrás e que até hoje a gente acaba descobrindo algumas coisas. Coisas que hoje, na cidade de Londrina, talvez não estejam mais tão escondidas quanto antes. Já que na cidade de Londrina, no Paraná, as plantas começaram a falar. Sim, elas começaram a falar. E graças aos cuidados de alguns dos nossos entrevistadores que estão em suas casas entrevistando essas plantas, nós recebemos uma entrevista exclusiva delas. Não podemos, dizer quais que foram as plantas que nos deram a entrevista, já que elas são muito tímidas, pelo que pudemos observar. Elas, de acordo com elas, elas estavam com medo e tímidas demais para se comunicar com os seres humanos. Mas graças a elas hoje, isso vai mudar a história da biologia, já que agora nós iremos saber mais sobre a história da territorialização. As primeiras plantas terrestres provavelmente dependiam de relações simbióticas com fungos para obter nutrientes do solo, sendo que relações desse tipo têm sido documentadas nas principais linhagens de briófitas e também de plantas vasculares. Os precursores dessas várias adaptações podem ser encontrados entre as Coleoctales e Caralis, que assim aparentam ter sido pré-adaptadas para fazer a transição para o ambiente terrestre. O ciclo de vida das plantas terrestres é provavelmente derivado de uma condição ancestral atualmente encontrada nas carofícias. A partir de um simples atraso na divisão meiótica, a interpolação de uma fase multicelular diploide por uma série de divisões mitóticas do zigoto. A disseminação das plantas no ambiente terrestre iniciou-se provavelmente no período Ordoviciano médio, há cerca de 470 milhões de anos. Esporos dessa mesma época também foram encontrados, às vezes na forma de tétrades ou díades, similares aos encontrados em formas atuais de hepáticas. Pequenos fragmentos de cutícula e estruturas tubulares de origem vegetal do Ordoviciano também são conhecidos. E esporos individuais com as características marcas triletes das plantas vasculares datados do Siluriano inferior já foram coletados. Com base nessas evidências, é provável que as hepáticas, musgos, antóceros e plantas vasculares já existissem no Ordoviciano superior. Em algum momento posterior, no início do Siluriano médio, macrofósseis bem preservados, representativos da linhagem de plantas vasculares, têm sido achados. A ocupação do ambiente terrestre estava em pleno andamento neste período. As primeiras plantas terrestres eram pequenas e estruturalmente muito simples, no caso particular das linhagens das plantas vasculares. O esporófito consistia basicamente de um caule dicotomicamente ramificado, inicialmente com o tamanho de uma caixa de fósforos, e com os esporângios formados no ápice dos ramos. Tais plantas não possuíam folhas ou raízes. Esses fósseis revelaram que as plantas com esporófitos ramificados não possuíam células condutoras de água, especializadas no tecido do xilema, e, dessa forma, dependiam da pressão de turgor para permanecerem eretas. Em anos recentes, meticulosos estudados paleobotânicos revelaram que alguns dos fósseis antigos de plantas terrestres são na realidade gametófitos haploides, portanto anterídeos arquegônios, aparentemente em plantas separadas. Oi, gente, aqui é a Paola que está falando. Eu também trouxe algumas informações de algumas plantas que resolveram falar aqui em casa. Uma delas, ela deixou assim bem claro que ela queria deixar o testemunho dela, né, registrado aqui. Ela pediu para eu comentar o que ela veio falar. Ela tá aqui do meu lado, eu vou mostrar um pouquinho ela, porque ela permitiu que eu a mostrasse, mas não a identificasse enquanto indivíduo. Então ela é essa mocinha aqui, do gênero dos musgos, ela é da família dos musgos, e ela veio trazer a informação de que as ancestrais dela seriam realmente as primeiras que vieram habitar a Terra,
né? A Terra não o planeta, mas a Terra enquanto Terra mesmo, né? E ela disse que as ancestrais dela seriam as clorófitas. As clorófitas, então, elas são as primeiras criaturinhas aí que podem ser ditas como ancestrais das plantas, pelo que ela me disse, né? E ela disse que essas ancestrais que ainda habitavam as águas, né? Elas foram de alguma forma, parece que em alguns momentos de seca, algumas delas começaram a se adaptar a esse ambiente não exatamente seco, mas entre a água e a terra, né? Um ambiente mais úmido. Quando dava aquela baixada da água, algumas vezes aconteceu isso, pelo que ela me disse, e algumas dessas clorófitas ainda ficavam ali no limo, né? Ali vamos dizer, no fundo do que seria talvez um oceano, do que talvez seria um rio. E quando essa água de repente baixava, mas ficava ali um pouquinho úmido, algumas delas conseguiram sobreviver. E são essas, né? Parentes não tão próximas, mas são parentes de fato dos musgos, então são as pré-briófitas, vamos dizer assim. Essas começaram a desenvolver então algumas outras capacidades, né, de se adaptar ao ambiente terrestre, ainda não tão seco, né, esse ambiente mais úmido que fica mais nas costas, aí nas beiras, né, de rios e oceanos, tá? E ela me disse também que existe aí um conflito com as cianobactérias. Porque as cianobactérias querem dizer que elas são as primeiras plantinhas, mas a gente já sabe que as cianobactérias não são exatamente eucariontes. Para quem não sabe, os eucariontes são os seres que já têm um invólucro do núcleo, né? Tem uma membrana nuclear. E as cianobactérias ainda são procariontes, elas não têm essa membrana. Então elas ainda estão no que a gente diria ainda no mundo das bactérias. Não é à toa que chamam cianobactérias, né? Elas não são exatamente algas. Então, desculpem, cianobactérias, a gente vai mostrar algumas imagens de vocês. Provavelmente, se a gente conversasse com vocês, vocês estariam bem revoltadas por, né, estarmos dizendo isso. Tivemos uma entrevista com o professor Wellington um dia desses e a gente foi ao Lago Igapó, né, e teve uma coleta lá de material de cianobactéria. E o que a gente percebe, inclusive isso foi o que a minha coleguinha aqui falou, parece que as cianobactérias elas ficam tão revoltadas com essas questões de não terem sido elas, né, as grandes desbravadoras das terras, que elas começam a lançar eventualmente tóxicos, sabe? Produtos tóxicos, tanto para os peixes, para os, né, os animais marinhos, elas ficam bem bravas mesmo, quanto para os seres terrestres. Na verdade, a intenção delas é muitas vezes atingir os seres terrestres, né? Porque elas têm essa inveja, não sei, né? Inveja é um sentimento humano, não sei como é que funciona isso para elas, mas existe essa questão aí, tá? De fato, as primeiras plantas são as clorófitas, e elas deram então origem aos musgos, pelo que diz aqui a minha entrevistada. E também a gente teve a participação de outros membros aqui de outros gêneros, mas eles não quiseram mostrar também a carinha deles, e que eles quiseram falar muito da questão de depois, né, que eles estavam, que os ancestrais deles chegaram na Terra, eles falaram que começou, eles tinham que se adaptar, né, à questão da reprodução. Então, quando era na água, existia uma facilidade dos gametas se dispersarem na água, né? Isso era uma coisa mais fácil de acontecer. Agora, na Terra, isso começou a ter uma dificuldade, né? E aí, não foram as briófitas que conseguiram isso. O musgo aqui me falou que realmente isso não acontece com ela, né? Mas eu tenho algumas aqui, representantes de angiospermas, que disseram que a partir do momento que elas acharam uma solução incrível, que era as sementes, né? As flores, né? E principalmente as flores, que começaram a atrair uns bichinhos que a gente chama de pássaro, mas para elas não tem esse nome. Elas têm uma forma de descrever que poderia ser parecido com um deus alado, algo assim, né? Que elas falam que esse ser que aparece, que tem asas muitas vezes, eles pegam essa sementinha, às vezes eles pegam o fruto
e come o fruto e leva longe essa sementinha. Às vezes eles pegam a própria semente mesmo, né? Carregam às vezes pendurado no pelo, pendurado no corpo, enfim. E desses animais a gente já sabe, né? A gente tem alguns exemplares que são os pássaros, a gente tem também os morcegos, né? E claro, obviamente, não tem como não dizer das nossas queridas abelhinhas, né, que estão aí fazendo a polinização. E são esses seres que eles chamam de seres alados ou deuses também para eles, tá? Porque eles chegam para levar a vida, né, dispersar essa vida aí que eles estão produzindo, tá? Isso é mais um relato que eu queria dizer para vocês.